Muito bem, nós vamos meditar em Juízes, capítulo 11, o voto de Jefité. A Bíblia vai dizer: Jefité, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade, a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de uma outra mulher. Então, Jefité era um homem guerreiro, porém filho de uma prostituta. E aqui temos as qualidades de Jefité, né? Era um homem valente, um soldado de guerra, né? Mas havia um porém na vida dele, né? Então havia um porém, assim como havia um porém em Naamã, né? Um porém na vida de Ana. Várias pessoas na Bíblia tiveram seus poréns. Jefité tinha um filho de prostituta, e a pergunta é, né? Que culpa ele tinha de ter nascido assim? Os outros filhos, sendo já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: Você não vai herdar nada da casa de nosso pai. Quer dizer, só porque ele era filho de uma prostituta, né? Então o pai deveria ter morrido e os irmãos o expulsaram, colocaram ele para fora. E ele saiu sem parte na herança. E a Bíblia vai dizer: Então Jefité fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Então, quer dizer, homens levianos, né? Se juntaram a Jefité. Quer dizer, Jefité se tornou o líder dele. Então imagine ele saindo de Gileade, humilhado, envergonhado, frustrado e, né, sabendo que os próprios irmãos fizeram isso com ele. Quer dizer, Jefité foi para Tobi, se tornou líder daqueles homens ordinários, quer dizer, inconstantes, irresponsáveis, homens que oscilavam. Então Jefité trabalhou com o que tinha. Ele não ficou se vitimizando, ele liderou aqueles que talvez ninguém queria, né? Jefité conseguiu mudar a postura daqueles homens, não se tornou igual àqueles homens. Então, é como Davi, né, que também se uniu àqueles homens na caverna, né, homens difíceis. Então, quem é da fé transforma o que se une a ela. A pessoa que é da fé, ela ilumina, ela não é apagada pelos outros, ela ilumina aqueles que se aproximam dela. Versículo 4 vai dizer: Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefité, na terra de Tobi, e disseram: Venham com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefité respondeu: Eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa de meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda, agora que estão em dificuldade? Você vê que Deus permite, né, que se levantem problemas para nos abençoar. Quer dizer, é aquele tipo de pessoa que só te procura quando precisa de algo. Então, nessa passagem, a gente vê a virada de Jefité. Os amonitas vieram contra ele, ameaçando. Os anciãos de Israel foram buscá-lo, né, e falaram: Você será o nosso chefe. E Jefité respondeu: Vocês não gostam nem de mim? Vocês me expulsaram e agora estão dizendo que querem contar comigo? O versículo 8 vai dizer: Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. Jefité disse: Se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. Né? Então, se me levar de volta para casa, vou ser o governador. E eles falaram: Tá certo. Eles responderam: Sim, nós faremos como você diz. O Senhor é a nossa testemunha. Então, imagina, o homem que saiu humilhado, de cabeça baixa, decepcionado com a própria família, agora está voltando honrado. Então Jefité enviou mensageiros ao rei dos Amonitas. Os mensageiros disseram: O que é que você tem contra mim? Porque invadiram o meu país. Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas.
Mas o rei dos Amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefité havia mandado. Quer dizer, o Senhor é o juiz, Jefité falou. Muitos estão decepcionados, né, com a justiça dos homens, que perderam uma causa injustamente. Mas, olha, ninguém sai decepcionado no tribunal de Deus. No tribunal dos homens, a pessoa pode sair frustrada. Mas no tribunal de Deus, nunca. A gente vê aqui que Jefité ele tentou negociar com os inimigos, mas não teve negociação. Ele quis ir pela diplomacia, mas com a injustiça não há diplomacia. Né? Com a injustiça tem que ser fogo. Só há um jeito de acabar com a injustiça, manifestando a fé. A justiça de Deus vem quando há manifestação da fé. Então o Espírito do Senhor dominou Jefité e ele atravessou Gileade, Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon. Você vê, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Porque sem o Espírito de Deus não há vitória. Sem o Espírito Santo, a pessoa pode até construir na areia, né? Mas ela conquista para perder. Ela está conquistando tudo na areia. Primeiro vendaval, tudo vai desabar. E prometeu ao Senhor o seguinte, Jefité, né? Se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro na minha casa, para me encontrar, quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Quer dizer, ele fez um voto, né? Ele fez um voto com Deus. Então Jefité atravessou o rio para lutar contra os amonitas e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Arber até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel, Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. Então, Deus deu a vitória. Aquele homem que foi expulso, naquele lugar, ele voltou honrado. Então, os lugares de humilhação onde a pessoa foi expulsa serão os lugares que ela irá voltar honrada. Não adianta tentar humilhar quem Deus escolheu. Quem Deus escolheu vai vencer. E Jefité está na galeria dos heróis da fé. Então, minha amiga, meu amigo, se você fizer a sua parte, a de Deus já está garantida. Ele fez um voto com Deus. Um voto muda qualquer situação. Qualquer situação. Aconteceu uma grande virada na vida de Jefité. É o que Deus quer fazer também acontecer na sua vida. Deus abençoe a todos.